Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos tratar do capítulo 19, representante voluntário do Cordeiro do Amor e dos Adventos Crísticos. E aí, Rita, o que nós vamos trazer para o pessoal a respeito do representante do Cordeiro do Amor e dos Adventos Crísticos? Bom, então, esse representante, a gente já falou, um pouco sobre ele com outros nomes, mas representante voluntário do Cordeiro do Amor. Quem é o Cordeiro do Amor? Todos nós sabemos, que é Jesus, o Mestre Jesus. Mestre Nazareno, isso. Então, aqui o Adolfo traz um pouquinho mais, de como esse representante deve atuar e quem é, na verdade, esse representante, ou quem são esses representantes, que não é um só, não é? Então, existem vários por aí espalhados. Então, ser representante de Jesus, desse Cordeiro do Amor, é importante estar uno com ele. Lembra que no Evangelho Jesus dizia que ele e o Cristo eram ele e o Pai eram um. Ele e o Pai. O Pai, no caso, ele estava se referindo ao Cristo. O Cristo que nós entendemos como Cristo planetário. Então, ele já era uno com o Cristo. E nós... quem deseja ser nesse representante de Jesus, e na verdade nós todos devemos almejar essa posição, devemos estar também uno com Jesus, em todas as nossas ações, nas nossas reações, que são muito importantes, nas reações que a gente vê, se a gente se modificou realmente. Não é? E uma das coisas que o Adolfo sempre enfatiza, que você não pode, é difícil você se identificar com alguém que você não conheça verdadeiramente, que você não tenha empatia. Então, para que você se coloque nessa condição de seguidor do Mestre Jesus, é muito importante, primeiro, que você conheça Jesus, que você se identifique com aquilo que foi trazido por Jesus. Não é verdade? Embora nós sabemos que muitas pessoas podem até, principalmente pessoas de outros segmentos religiosos, os nossos irmãos do Oriente, necessariamente eles não conhecem Jesus. Mas a sua vida, a forma como eles agem, o modo de pensar no seu próximo, essa questão os propósitos, das virtudes, intenções, o desenvolvimento das virtudes que foram ensinadas por Jesus, mostram que mesmo que conscientemente eles não tenham registro de que tenha sido Jesus, porque isso está no nosso inconsciente através das nossas muitas encarnações, eles não deixam de ser esse Cordeiro do Amor, esse representante voluntário. O representante voluntário de um Cordeiro do Amor, que pode ser Jesus, mas pode ser também quem as pessoas se mirem como modelo, como um exemplo, desde que realmente seja um Cordeiro. Quando a gente fala, se a gente voltar mais para a antiguidade, quando a gente fala no Buda, ou quando você fala em Moisés, ou quando você fala em Zoroastro, todos esses seres, essas consciências que ajudaram no desenvolvimento espiritual da humanidade, não deixam de ser esse representante do Cordeiro. Com certeza. Embora no nosso caso específico nós estamos falando como adventistas, de Jesus. É porque a gente fala muito de Jesus, porque como ele veio depois, de todos esses lá da antiguidade, e como ele foi assim realmente o mais perfeito, o que representou melhor a divindade, então é por isso a gente fala muito em Jesus, mas é como o Silvio falou, não é necessário que seja aquele povo que não vê Jesus como esse Cordeiro do Amor, ou como o profeta, que tem algum outro como profeta, não tem problema, contanto que tenhamos os propósitos e intenções elevados. Não importa se está seguindo a Jesus ou se está seguindo a alguma outra entidade, ou seja lá quem for ou o que for, E quando que a gente seja diz que tem essa linha, de Jesus. E quando a gente diz não importa, a gente não pode esquecer um dos pilares fundamentais dos adventos crísticos é de que todos esses emissários eram, em últimas análises, representante do Cristo planetário. Com certeza. Por isso que a gente diz que não importa, se você vai seguir Jesus ou que você vai seguir Buda. Mas sendo que no nosso capítulo específico, e até pela própria essência dos adventos crísticos, onde as Sagradas Fileiras se prontificaram a nos auxiliar a reconhecer a figura do Mestre Jesus,
Então, nós temos como modelo e guia Jesus. Isso, é importante ter essas características, né, de ter esses bons propósitos, né, as atitudes, ações, reações sempre elevadas, né, e também ter essa fé dos convictos, né, e a coragem dos mártires. Isso é importante. Fé e coragem é muito importante, porque para chegar e falar sobre Deus, sobre Jesus ou sobre as coisas do Evangelho, tem que ter realmente coragem, porque tem momentos em que nós estamos em algum ambiente que não é propício, não é? E que as pessoas até rejeitam essas ideias. Então, por isso ele diz, né, da coragem e da fé, que é muito importante. Quando a gente tem isso, a gente não nega e nem esconde, nem tem vergonha, nem medo de falar, né, sobre as coisas do Pai. Embora nós vivamos em tempos diferentes, né, principalmente dos primeiros cristãos, que eles tiveram que ter a coragem dos mártires, aqueles que se dedicam à espiritualidade precisam estar preparados até para serem mártires, até para não serem aceitos pela própria sociedade, até para serem contestados, para serem colocados em dúvidas, escarnecidos. Pois é, né? Porque hoje nós não temos aquele terror tão grande que tinha antes, mas... A coisa vai se sofisticando, de acordo com a época, a forma, digamos assim, né, de nós sermos, digamos, criticados, muda, mas ela não deixa de existir. Temos muitos ainda resistentes, né, a ideia, né, do Cristo, né, então... E nós devemos ser capazes de dar testemunho, porque não adianta nós só dizermos que somos seguidores de Jesus, que seguimos, né, os ensinamentos do Evangelho. Chega na hora, né, do vamos ver, gente, eu acho que não sou não, né? Isso aí não vale. É como se fosse, a grosso modo, aquela atitude de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Mas é isso que eu estou dizendo, nós precisamos estar imbuído dessa tarefa naquilo que ela tem, digamos assim, de estimulante, até no sentido do nosso testemunho. Inclusive, isso que vai realmente transformar o outro, né? Que vai ver e fala, nossa, mas que força é essa? Como o Paulo. Paulo, ele achou muito estranho, né? O Estevão, quando ele jogou o Estevão lá, né? Tiraram pedra nele e ele achou aquilo tudo muito estranho. Como é que o Estevão, né, não reagia àquela situação, né? Então, são coisas que às vezes na hora a pessoa não pensa muito, né? Mas aquilo fica ali guardado, né? E mais tarde aquilo vai ser, né, digerido e de repente vai servir realmente como um exemplo, né? E tem esse outro aspecto que o Adolfo também coloca, né, que esse representante voluntário ele tem que ser um cientista do espírito, né? Isso é legal, né? E que é importante que a gente una essa ciência do espírito com a própria ciência da matéria, no sentido sempre de elevar a humanidade naquilo que ela tem de mais importante, que é cultivar o espírito. É isso aí. Quando a gente tiver, né, esses cientistas da matéria bem envolvidos com a ciência do espírito, né, as coisas vão se desenvolver com muito mais rapidez e nós vamos até ter, né, descobertas muito maiores. Até está começando, né? Tem vários lugares em que as universidades já aceitam a espiritualidade e inclusive já modificaram algumas coisas, tal, da medicina, né, e tal. Então, a gente está chegando lá, a gente vai chegar lá aos pouquinhos, né? A gente consegue unir essas duas ciências, né? Então é isso. Agora também o que é muito importante para esse representante, né, de Jesus ou do Cordeiro, do representante do Cristo, é ter essa transparência que a gente estava falando, sem a inibição, né? Essa inibição seria isso que a gente acabou de falar, na hora, né, daquele vamos ver, você baquear. Então a gente não pode, baquear, andar para trás, não pode. A gente tem que realmente ter a nossa convicção e ser transparente em relação ao que nós realmente seguimos, não é? Para que possamos servir como modelo para o nosso semelhante. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, né, Rita? Mas, na verdade, você precisa ser um modelo daquilo que você prega. Né? Então, se a gente está pregando as verdades do Evangelho que foram trazidas por Jesus, se nós dissermos que Jesus é nosso modelo e guia, o conjunto das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, precisam estar nesse caminho. Precisam estar, né, caminhando energeticamente com essas coisas que a gente diz que acredita, que defende. E uma das coisas que a gente, né, deve sempre mencionar quando estamos falando das coisas do Pai é em relação à dor, não é? Que a dor anula a dor. E o que seria isso, a dor anular a dor?
né? A dor, a gente já falou várias vezes sobre a dor e não é uma dor somente física. Pode ser a dor física de uma doença, uma coisa assim, mas pode ser também alguma dificuldade na nossa vida e nós chamamos isso de dor porque é algo que vem para, na verdade, nos ajudar, né, a corrigir falhas do passado, porque enquanto nós estamos agindo erradamente, né, fazendo algumas coisinhas que não são convenientes dentro da lei divina, o que acontece? Nós colhemos o que nós semeamos, então, numa próxima vez já vem aquela dor, né, ou seja, uma situação em que nós vamos passar por alguma dificuldade. Agora, a dor, ela só anula a dor no momento em que nós entendemos e compreendemos que aquilo está acontecendo para justamente haver essa correção e essa nossa transformação. Caso contrário, a gente vai continuar sentindo a dor, sem compreender nada, e ela vai continuar vindo, porque nós não vamos nos transformar, né? O objetivo da dor é trazer essa transformação, essa mudança íntima. Com né? certeza. E eu acho que é bom a gente até dizer para as pessoas, esclarecer, que nós não podemos esquecer que esse conceito de dor, que esse conceito, por exemplo, de karma, né? Essa questão ficou muito bem esclarecida pela doutrina espírita. Isso. Porque o que a doutrina espírita nos trouxe? Que através das múltiplas encarnações, e aí é necessário que as pessoas acreditem nas múltiplas encarnações, lei da reencarnação, mesmo que você não acredite, não importa, você vai passar por isso. Então, ninguém burla a lei divina. Ou ninguém. seja, então, na medida em que você não cumpre a lei, você fica em débito. O seu plantio, digamos assim, não é fecundo. E uma vez que esse plantio não é fecundo, você precisa equilibrar essas situações nas suas próximas encarnações. É isso mesmo. Então, essas coisas que não caem bem, essas coisas com as quais a gente não se adapta e que a Rita chamou de sofrimento, na verdade, são descumprimentos da lei que precisam ser equilibrados e que você vai ter que equilibrar numa próxima vida. Eu chamei de dor, e o sofrimento que você falou é justamente aquele momento quando a gente não compreende a dor. Sim. Aí nós sofremos, né, pelo que estamos passando. E a compreensão da dor, gente, é a compreensão da lei. Porque a partir do momento que nós compreendemos a lei, não há por que nós precisarmos ser disciplinados. Claro. Não é verdade? Se você compreende a lei, se você age, pensa, ouve, fala em conformidade com aquilo que você aprendeu dos ensinamentos do Mestre Jesus, com toda certeza a sua vida vai ser uma vida plena, vai ser uma vida equilibrada, vai ser uma vida próspera, você não terá motivos para a dor, e sim motivos para agradecer. Não que o fato de termos a dor não seja motivo para agradecer, mas se nós não tomarmos consciência de que a dor vem para nos colocar no rumo da espiritualidade, nós vamos encarar uma dor como que, poxa, Deus não gosta de mim, caramba, eu rezo e rezo para o meu santo e a minha vida não anda. Assim? Pois é. Quanto mais rezo, mais assombração aparece, é assim verdade. que a gente fala. Mas não adianta só rezar, né, assim, da boca para fora, a gente até já falou do orar, né, aqui. Então, tem que ser mesmo do coração, com um sentimento puro, né, e firme, e com essa fé, realmente. Então, só falar alguma coisa, algumas palavras assim, né, não quer dizer que vai transformar nada. Agora, a gente falou assim também na dor, e aí tem aquela coisa, a gente falou aqui que, né, quando a gente age de uma forma errada, né, a gente precisa corrigir isso em outra existência, em outra vivência, ou até mesmo na própria vivência. Mas existem aqueles também, né, que vieram e que já não tinham mais nada, como Jesus, né, como Francisco, como vários outros que vieram e que sofreram alguma dor, né, e sem necessidade, no sentido porque não tinham karma para queimar com aquela dor. Mas esses que já têm já são mais iluminados, né, ascensionados, esses seres até passam pela dor, mas assim, com muita elegância, como diz o Adolfo, né, porque eles já compreendem aquilo e sabem que é passageiro também, porque às vezes a gente sofre com uma dor, porque a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo e acabou, vai ser sempre assim, e tudo passa. Tudo passa. Se a gente olhar para trás, quantas coisas, né, quantas dores nós já sofremos e conseguimos, né, passar por cima. Agora, o importante é aprender daquela dor, né? Qual é a lição que a gente tem que tirar dali? Porque aí sim, a gente não repete essa dor. Pode até ter uma outra, né? Mas não repete aquela porque já compreendeu, entendeu? Então é isso que a gente tem que buscar. E não podemos esquecer, como você disse, né? Como você falou de Jesus, você falou de Francisco, né? Que esses seres vieram ao planeta na condição de missionários. Sim.
muitas vezes, né, fez-se necessário, né, que muitos dos que vieram na condição de missionários passassem pelo martírio. Mas por quê? Não porque eles estivessem em karma, ou era. porque eles estivessem A desobedecendo necessidade não era deles, né? Era muito nossa, mais né? no sentido de exemplificar para os demais a necessidade da dor como um instrumento de aprendizado. Porque se eles viessem e não sofressem nada, absolutamente nada, né? Nós, assim, ignorantes, né, ia falar, mas é porque ele é especial, mas eu não sou como ele, né? Então, por isso Jesus veio, teve que vir na carne e passar por tudo que passou, para mostrar que sim, todo mundo pode passar por qualquer dor e nem por isso, né, deixar de ter essa fé em Deus e entender as leis, né? Então, por isso eles precisaram passar também. E eu acho que também é muito importante que, como a gente também está falando dessa questão de dor e você tocou no sofrimento, não esquecer, gente, isso é uma lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Então, toda vez que nós incorremos contra a lei, de alguma forma, nós vamos ter que equilibrar isso. E esse equilíbrio é exatamente essas coisas que não dão certo na nossa vida, ou no nosso corpo, no nosso psicológico, não importa. Isso vai se refletir. E aí Adolfo diz, né, ele menciona, né, que essa dor, reconhecer essa dor, né, é a justiça, é a sabedoria, né, de Deus, né, e eu colocaria também a bondade, né, porque Deus é todo bondade, justiça, né, sabedoria, tudo isso. E a bondade, porque eu vejo como bondade a questão de nos dar uma chance, uma oportunidade de refazer, né, alguma coisa que nós fizemos erradamente, né? Então, ter essa oportunidade de refazer é muito legal, como numa escola, né? Se a gente faz uma prova, aí a prova, a gente foi muito mal naquela prova. O que um professor, né, que é professor mesmo, né, que não está ali como um carrasco, o que ele faz? Ele, olha, eu vou te dar uma outra chance, vou te dar uma outra prova, você estuda mais um pouquinho e faz essa prova de novo. Então, a gente faz aquela mesma prova com a mesma matéria que a gente perdeu lá e então nos é dada uma oportunidade. Da mesma forma, Deus faz com a gente, né? Isso aqui é uma escola. Então, ele faz isso, tá bom, olha, você errou ali, tá? Então, olha só, vamos começar tudo de novo, vamos fazer de novo? Agora você vai ver se você acerta. É aquela coisa, se a gente não aprendeu, não estudou de novo, né, vai errar. Mas é aquela coisa, não tem como ser diferente, né? Então, bom, é isso, é a nossa escola aqui, né? Isso aqui é uma escola. Então, o que mais que a gente pode falar, hein? Ele fala também que, à medida que nós vamos entendendo, quer dizer, os adventos crísticos que a gente comenta muito sobre, né? Ele vem, tudo bem que não é tudo que é novidade, né? Porque a doutrina espírita já fala da lei da reencarnação, da causa e efeito, disso tudo. Mas os adventos crísticos vieram abrindo um pouquinho mais, né, a nossa consciência em relação a essa nossa comunicação com essa pleide de espíritos superiores. E isso é uma coisa que é muito possível de ser feito por todos nós. Mas nós temos que também nos empenhar em nos melhorarmos, nos transformarmos e também, né, ter essa confiança de que esses espíritos estão sempre aqui ao nosso lado, sempre nos ajudando. Então, é realmente ter essa relação com eles mais próxima, porque antes é muito distante, né? Jesus está lá, eu estou aqui, né? E Deus, nem sei, né? Deus está lá, a gente está muito, aqui. muito lá, né? Então, assim, tem uma espiritualidade superior toda que está aqui nos apoiando, sempre nos confortando, nos protegendo. E é importante que a gente entenda que eles não estão distantes, não. Nós é que nos distanciamos a partir do momento que a gente imagina que está num outro lugar muito além, né? Não, Deus, né, onisciente, onipresente, né, onipotente, onipresente está em todos os lugares. Então, quer dizer, esses espíritos também mais elevados, que são representantes de Deus, já são, né? Também possuem essas qualidades. Com certeza. Da onisciência, da onipresença, da onipotência. E é o nosso papel nessa fase do mentalismo, né, Rita? Isso. Nessa fase da transição planetária, é o quê? Trabalhar o nosso Cristo interno, buscar essa nossa proximidade com o Cristo planetário, com Deus, com as consciências superiores que trabalham pela evolução do ser humano. E quanto mais a gente vai, né, se empenhando nesse modelo, né, dos adventos crísticos e nos empenhando em nos desarmarmos, quanto mais a gente se empenha, mais a gente vai se liberando, né, se libertando e ficando cada vez mais leve. E é muito bonito essa consciência, né, ter essa consciência
desses seres e da nossa, união com eles, sermos uno com eles. Isso é tão bonito, entendeu? É uma beleza a gente ter essa noção, né? E sentir isso. E vencer, como diz o Adolfo, a nossa guerra íntima, né? Isso. Porque na medida em que nós buscamos essa comunhão, é porque de alguma forma a gente está conseguindo se libertar dessa vida material, dessa forma egoística que a humanidade se conduz. Né? E nós fazemos parte dessa humanidade. Então, mas quando a gente reconhece a nossa espiritualidade, reconhecemos o nosso Cristo interno, nós estamos abrindo mão das nossas guerras internas e buscando essa nossa união, né? Isso com é maturidade, a espiritualidade. Né? Buscando a nossa união com o nosso irmão, com o nosso próximo. Né? Isso é ter maturidade. Como diz o próprio Adolfo, né? Deus fala os homens através dos outros homens. Isso então, através do nosso exemplo, através da nossa forma cristalina de ser e vivenciar as coisas do Evangelho, né? Com toda certeza a gente está se aproximando dos adventos, das sagradas fileiras, né? De tudo aquilo. E vamos aproveitar essa beleza que deve ser, né, de fazer parte também, né, dessa criação toda, além de ser criaturas, também fazer parte da criação. Isso vai ser muito bom. Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Eu acho que tá bom, ótimo, né? Gente, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Isso, deixa lá um comentário, tá? Isso, repassa para os seus amigos. Isso, faça alguma pergunta. O canal é muito bom, pergunta lá o que vocês quiserem, que se a gente não souber, a gente pergunta ao Adolfo, tá bom? Ok? E ajuda, por gentileza, a divulgar o livro, né? Os Adventos Crísticos, do Adolfo Marques dos Santos. É isso aí, gente. Então, muitíssimo obrigado. Fiquem até com uma Deus. próxima vez. Uma boa semana para todos, tá? Tchau, tchau.